A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor. Hoje nós vamos continuar, diante da graça de Deus, o estudo que nós iniciamos na carta. A que igreja que a gente fez semana passada? Quem lembra? Efésios. Efésios. Nome bonito, Efésios. Nome para colocar em filho. Aleluia. Então a gente vai continuar, porque a gente começou falando de Efésios capítulo 1, nós fomos até o versículo 14. Então agora a gente vai continuar para finalizar o primeiro capítulo a partir do versículo de número 15. Vamos lá então. Vamos ver o que esse texto quer ensinar. Isso é interessante na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. No Novo Testamento, principalmente. Toda a Bíblia ela é ensinada. Toda a Bíblia ela é útil para você aprender e se tornar mais sábio. Mas no Novo Testamento, principalmente, porque a Nova Aliança, todo capítulo, todo versículo que você lê, você vai ter ensinamento. Não vai ter nada em vão aqui, nada. E tem uns que são muito profundos. E nós vamos entrar agora no rio. Os irmãos da Bahia que entraram em vários rios aí. Tem lugar do rio que é mais profundo, né? Tem lugar do rio que você fala, ali vai com calma, porque aí deixa os irmãos entrarem aí. É o poço. É o quê? Poço. Um lugar mais fundo é o poço? Se jogar no poço aí fica um remaço, o remaço fica rodando assim, porque não vai não. É o redemoinho? Na Bahia a gente fala assim, vai não que se lasca. Porque puxa para baixo, né? Nós vamos ser puxados para baixo hoje aqui, para a profundidade do texto. Então vamos lá. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Eu vou ler o primeiro, os irmãos ler o segundo, e assim a gente vai até o fim. Versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesse da graça de Deus em vós, Lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo poder, principado, potestade e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. e sujeitou todas as coisas aos pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Agora em uma só voz, vamos ler novamente. Oi? É tudo diferente. Você está em qual tradução? NVI. Põe na ARA, para ficar um pouco mais parecido. Mas até o seu tá diferente. Não, mas vai ficar mais parecido. Quer ver? Vamos ler todo mundo junto? O 17 e 18 junto, tá? 1, 2, 3 e já! para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, a paz das riquezas da glória da sua herança dos santos. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Paulo ele começa dizendo o seguinte, ó.
Eu estava lendo aqui também porque uma das coisas que foi uma conferência de Thiago Brugueiro, conferência não, né? É mentoria. E uma das coisas que eu voltei com a minha mente transformada é que a gente precisa encher a internet daquilo que é bom. Sim. A gente precisa. A gente precisa ir para a internet com propósito, sabendo o que estamos fazendo, não para vaguear, não para buscar coisas, não, mas para a gente levar a palavra de Deus, para a gente levar conselho bíblico, enfim, as aulas, porque o alcance, irmãos, o que mais tem é pessoas precisando aprender a palavra de Deus e desejando aprender a palavra de Deus. Então a gente precisa investir nisso. Vamos lá. Paulo começa o capítulo dizendo que, só para a gente recapitular a aula passada, Paulo começa o capítulo dizendo que, pela graça, Deus nos redimiu. Pela graça, nós fomos escolhidos. Pela graça, o sangue de Jesus nos perdoou. Pela graça, nós alcançamos a salvação. Então, Paulo começa dizendo: Éfeso, vocês foram alcançados. Vocês foram escolhidos. Vocês não estão aqui por acaso. Antes da fundação do mundo, Deus preparou uma salvação para vocês em Cristo. E essa salvação alcançou vocês. E agora eu estou vendo, o capítulo que vai dizer o seguinte: agora que eu conheço a fé que está em vocês e o amor que está em vocês, eu já sei que vocês foram salvos. Essa é a certeza. Irmãos, a salvação não é algo tão subjetivo. Ó. O que é a salvação? Não é algo tão filosófico. Eu vou falar bastante dos estudos que a gente está fazendo, porque a gente conversa muito sobre essas coisas também. Entre os crentes, entre as igrejas, há muita dúvida ainda do que é a salvação. Mas está entendendo, tá? Aprofunda para mim. O que é a salvação para você? Talvez você tenha muita dúvida ainda. Gabriel, a salvação é não pecar. Talvez, né? Gabriel, a salvação é porque eu não pequei hoje, então eu estou salvo. Se Jesus voltar hoje, eu não pequei. Aí quando eu peco, eita, se Jesus voltar agora, eu fico, porque eu acabei de cometer um pecado. Muitos meninos me falam essas coisas. Não, Davi caiu de Batseba. Davi caiu, se Jesus volta, não, a gente nem viu, né? Mas se ele morresse naquela hora, ele iria para o inferno, Davi. Porque ele tinha acabado de cometer um pecado. Né? Se ele não se arrependesse, ele não. Paulo, ele observa a salvação através de obras, através de frutos, através de atitude. Nós precisamos entender que a salvação é uma transformação completa do caráter. Não do dia para a noite, mas um coração que é trocado. A Bíblia diz o seguinte: eu tirarei o vosso coração de pedra e colocarei o de carne no lugar. O de carne também vai pecar. Após você salvo, você ainda é pecador, você ainda é falho. Só que o coração foi trocado. Se o coração foi trocado, você não é mais o mesmo. As vontades mudaram. Antes, um pecado que para você era normal: eu vou mesmo, eu não vejo problema. Não, estou nem aí, eu visto a roupa que eu quero. Não, eu falo o que eu quero. Eu estou no meio de pessoas ímpias conversando sobre coisas erradas e está tudo bem. A consciência está tranquila, porque o coração é de pedra. Não nasceu de novo. O príncipe dos judeus, Nicodemos, foi ter com Jesus. Aquele homem tinha postura, aquele homem tinha perfume, aquele homem tinha roupas finas, aquele homem tinha seguidores no Instagram, aquele homem tinha status, aquele homem tinha posição na sociedade, aquele homem tinha autoridade espiritual, aquele homem é religioso. Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, se tu não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus. Ponto final. Não é exterior, não é o que você conquistou na terra, não é o seu nome, não é sua postura, não é nem sua educação formal, sou bem educadinho. Nicodemos não fumava, não podia. Nicodemos não prostituía. Nicodemos, ele, no seu status, não podia falar mal das pessoas na frente de ninguém. Ele tinha que ter uma postura íntegra. Só que o coração ainda era de pedra, porque o coração ainda não tinha nascido de novo. Falar? Pode
falar. Tanto é que tem pessoas que, quando a gente conhece elas assim, e quando elas são salvas, elas são completamente transformadas, é algo nítido. A gente percebe que realmente aquela pessoa foi salva. A gente estava falando esses dias sobre o Dudu, né? Que como ele era antes e como ele veio para a igreja, como ele foi transformado mesmo. É uma coisa nítida. Você vê que a pessoa realmente teve um encontro com Deus e ela não era mais a mesma pessoa, muda. Tem gente que é muito nítido, né? Não existe salvação disfarçada. Não existe. É nítido. Gabriela usou a palavra. É visual. Né? Só que não é visual só de roupas ou uma religiosidade de regras. É no falar. Não é por causa das regras. Você entende? É algo que Deus faz na pessoa. Porque ela sente a salvação. Ela sente o perdão. Ela sente o temor de Deus. Né? Ontem estava conversando com a Helena, ela fez uma pergunta. Ela falou sobre, no geral, né? A gente estava conversando sobre quermesse e tudo mais. Aí eu dei um exemplo no geral também. Eu falei, se chega alguém e mesmo que essa pessoa não saiba, você fala uma coisa para ela fazer errado. Faça errado isso. Coloque essa roupa curta, vá lá, fique no meio dos ímpios, no meio das religiões pagãs, no meio das festas pagãs, vá lá. Mesmo essa pessoa não sendo tão madura na fé, por ser salva, por ter o Espírito Santo, se ela for, o próprio Espírito a convencerá. E depois ela não irá mais, nem que você pague para ela, porque a consciência dela já foi salva. O coração dela já é de carne. Gabriel, o que é um coração de carne? É um coração que sente Deus. É um coração que ouve a Deus. É um coração que é convencido por Deus. Gente, quando você passa pela salvação, isso é uma das coisas mais incríveis que tem. Porque você é ímpio, você está lá no meio das pessoas e fala um palavrão, e faz uma brincadeira sensual, e zoa alguém, bate alguém, faz qualquer coisa, está tranquilo. Quando você é salvo, não, Gui. Quando você é salvo, Gui, quando você escorrega, a consciência agora está viva, o Espírito Santo, ó, não deveria ter feito isso. Quando você fala o que não deveria falar, a consciência sente. Irmãos, a necessidade dessa geração, uma das maiores necessidades dessa geração é de crentes verdadeiramente salvos. Verdadeiramente, não de mentira. A gente estava conversando no estudo sobre como muitas pessoas se desviam. E eu falei, essa geração tem muitos desviados, porque na verdade ela tem muitos crentes que são falsos. Muitas igrejas cheias de gente que nunca se converteu. E sabe quem nunca se converteu, professor, assim? Porque não estão expostas a verdadeiras pregações. As pessoas sobem no púlpito preocupadas em agradar o coração, preocupadas em te fazer chorar com a palavra melancólica, preocupadas em te profetizar vitória, preocupada em você dar glória. Levanta a mão, fala com o teu irmão, vai para a direita, para a esquerda, mão para cima, pula, 3 tal. Não, irmãos. É necessário expor a palavra, é necessário falar da cruz, é necessário falar contra o pecado, é necessário falar de céu, é necessário falar de inferno, é necessário falar de batismo com o Espírito Santo, é necessário pregar na unção do Espírito Santo, sem se preocupar com o homem e com a mulher. É isso que está faltando nessa A palavra de geração. Deus, quando ela é pregada, vindo do céu mesmo, não precisa mandar ninguém dar glória a Deus. Não precisa ficar aqui para lá, eu detesto isso, sabia? Não faz isso aí, eu não gosto dessas coisas. Então a palavra de Deus, quando ela vem, irmão, ninguém precisa falar nada, que ela penetra. É isso mesmo. Os crentes sentem, tem que dar glória a Deus, porque está sentindo a palavra de Deus penetrando. É isso mesmo, irmão. Então a gente precisa de verdadeiros salvos, irmãos. Eu falo isso para os meninos, quando forem pregar, preguem preocupados somente com Deus, preguem a verdade, independente de elogios, independente de tapinha nas costas, se vão ter convite ou não, preguem a verdade, porque a verdade é a única que salva. Então Paulo diz o seguinte: quando eu vi a fé de vocês, eu vi que vocês foram salvos, eu vi a fé, ela se manifesta como, irmãos? Pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A fé vem, ela vem pelo ouvir. E agora que ela veio pelo ouvir, eu criei. O que tem que acontecer?
Tem que falar. O que Tiago diz lá? Que a fé sem As obras Fé. tem que se manifestar, né? tem que manifestar obras, pastor. Ações. Nós vamos falar muito disso mais pra frente. Atitudes, projetos, levantando o caído, sustentando financeiramente o que não tem condição, oração. Né? Vocês abrir essa igreja aqui é uma obra, é uma atitude, é uma ação, é sair do lugar, é tomar uma ação. A fé tem que se manifestar de alguma forma, porque alguém vai dizer eu creio, e eu vou perguntar, você crê? Então me mostra as tuas obras, e eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. São as minhas obras que mostram a minha fé. Glória a Deus. Então Paulo viu obras, irmão. Paulo viu obras de amor. Ele falou assim, ó, eu vi, ó, no versículo 15, ó, vocês me acompanham. Eu vi o amor de vocês e eu vi a fé de vocês. Agora no 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Paulo está dizendo o seguinte: agora que eu vi que vocês foram salvos, vamos para o próximo nível. Agora que eu vi que vocês nasceram de novo de verdade, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu não cesso, olha que pastor, hein? Eu não cesso de orar por vocês e de agradecer a Deus. Nas minhas orações eu faço menção para que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda, vos dê o quê? A minha oração principal é que o Pai nos conceda o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Agora que eu descobri que vocês são salvos, a minha oração é que vocês recebam a revelação e o conhecimento de Deus. Irmãos, o quanto você conhece de Deus? O quanto você já conheceu de Deus? Outra pergunta: o quanto você ainda quer conhecer de Deus? Tem fome aí ainda? Fome de que você tem? A Bíblia fala de conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que significa? Não parar nisso aí. Prosseguir, mais. né? Prosseguir. Continuar. Eu acho que a gente já se satisfez com pouco. Quando a Gabriela, a Juliana, a Priscila eram crianças, a Helena também, quando estava chegando na hora do almoço, a pastora Helena estava fazendo o almoço, o pastor Juraci lá também ajudando no domingo, e aí estava chegando o meio-dia, a hora do almoço. Aí a Gabriela vinha assim, ó, Gabriela, Juliana e a Priscila: mãe, deixa a gente comer umas balas aqui do Vodito. Posso chupar um pirulito? Posso comer batata palha? Qual que era a resposta? Deixava? Não. Mas é só uma balinha, um docinho, para abrir o apetite. Entradinha. Tadinha. Deixava? Por que não? Aí perde o apetite. Porque ele perdeu o apetite? É errado comer besteira antes da comida, né? Errado. Você deixa, irmão Cátia? Deixava aqui? Que querer comer um chocolatinho antes do almoço? É porque as besteiras não sustentam, né? O que sustenta é a verdadeira comida. É a verdadeira comida. A irmã Cátia não deixou não, o Gui é forte, o Gui é...
que acontece? Deus é a verdadeira comida, irmãos. E o problema é que muitas vezes nós estamos nos satisfazendo de besteiras. Eu perguntei, tem fome ainda? A fome passa quando a gente come a besteira. A fome diminui. A fome diminui quando eu começo a me consumir muitas coisinhas. Sabe, irmãos, eu não estou dizendo que não possa consumir. Eu só estou dizendo que se está no lugar da principal refeição. A Bíblia diz, Jesus falando, a minha carne é o vosso alimento, é o vosso pão, é a vossa comida, o meu sangue é a vossa bebida. Jesus está falando, vocês vão se alimentar de mim. Vocês vão comer a mim no sentido espiritual. Vocês vão aprender do conhecimento de mim. Vocês vão buscar a mim. Vocês vão orar por mim. Vocês vão adorar a mim. Vocês vão alimentar a vossa alma. A palavra diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus na Bíblia. Muitas vezes nós estamos nos consumindo de muito entretenimento, de muita preocupação, de muito trabalho, de muitas tarefas. A agenda está muito corrida, irmão. E o que isso está fazendo? Está diminuindo a nossa fome por Deus. Está acabando, está culminando a nossa fome está desaparecendo. Tanto faz o conhecer de Deus, tanto faz o experimentar de Deus. Deus está dizendo, é tempo de voltar a ter fome pela minha presença. É tempo de voltar a ter fome pelo meu conhecimento, pela minha revelação, porque o texto diz, conheceis a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Deus é muito grande, irmãos, tem mais dele para a gente. Paulo orava, agora que eles aceitaram Jesus, agora que eles creram, eu oro, Senhor Deus, por favor, que eles recebam revelação, que eles recebam sabedoria e que eles conheçam a Ti o pleno conhecimento. Eu quero que esses irmãos de Éfeso conheçam a Ti mais e mais e mais e mais e mais, porque eu sei que quanto mais eles conhecerem o Senhor, mais a fé deles vai estar forte, mais eles estarão firmes e inabaláveis, mais eles estarão crentes maduros, cheios do Espírito Santo, porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais longe do pecado nós ficamos, irmãos. Precisamos de uma revelação nova. Eu falo isso para os meninos, ei, nós estamos falando sobre tribulações, nós estamos falando sobre crises, pastor Graci. Nós estamos falando sobre as dificuldades da vida, e eu percebi muito que eles falam muito que quando a tribulação chega, a fé treme, a fé abala, a fé enfraquece. E eu perguntei para eles, aonde está a fé de vocês? Aonde? E que fé é essa? Porque a gente fala tanto de fé, irmãos, e eu falei isso aqui já, mas que fé? A fé é muito vaga. Eu posso ter fé em Buda, eu posso ter fé nos demônios, eu posso ter fé em Alá, eu posso ter fé nas estrelas, na lua, nos signos. Não, irmãos, a fé não é algo vago, não. A pergunta é, aonde está a sua fé? Tem versículos nesse coração teu? Tem Bíblia nesse coração teu? Tem experiências com Deus na tua vida, na tua história? No que você se firma? O que você já experimentou desse Deus? O que você já aprendeu? O que você já ouviu da sua voz? O que você já teve de testemunho? O que Ele já confirmou de oração? Aqui está falando sobre não conhecer a Deus, de ouvir falar, não. Mas como Jó diz no final do capítulo, hoje eu conheço Deus de andar com Ele, de ter experiências, de ter um relacionamento com Ele. Esse é o desejo de Deus. Para isso Ele enviou o Espírito Santo para morar em você, para que você pudesse ser guiado pelo Espírito Santo e para que você pudesse ouvir a voz de Deus dentro de você. A vida do crente, irmão, tem que ser cada dia, por exemplo, a pessoa quando é um novo perdido, primeiro amor. A nossa vida do crente tem que ser direto, ser o primeiro amor, viver o primeiro amor. Quando um novo convertido entrega a vida para Jesus, ele tem desejo no coração de ser batizado nas águas. Sim. A primeira coisa é batizado na água, depois não quero ser batizado do Espírito Santo, eu quero ser um pregador, eu quero ser um profeta. Então, a discípula é conhecer ao Senhor desse tipo. Então, nossa vida, irmão, ela nunca pode estacionar da maneira que está, não, prosseguir a conhecer mais. Então, eu tenho um plano espiritual, busca mais.
Vai buscando o conhecimento, porque é uma fonte transbordante. Deus, e o hino fala assim, é mais profundo do que o mar. Então, existe profundidade. Então, o crente tem que buscar. Então, não pode estacionar naquilo que... não, aqui parou. Não para. Então, você falou da pessoa que está, quando vem as barreiras, ele desaba. Que tipo de alimento está consumindo será? Para isso acontecer. Quando o crente está consumindo um alimento bom, ele tem força, ele tem resistência. Mas quando está chupando bala, pirulito, que seja, não tem sustentabilidade nenhuma. Então ele fica fraco, fica raquítico. Mas quando ele consome um alimento diferente, aí ele tem força. Ele para prosseguir. E aonde Deus está se revelando, pastor? Aonde está esse alimento? Na palavra. Na palavra. Qual é o conhecimento da palavra que tem dentro de você? Se te espremer, sai Bíblia, sai conhecimento das Escrituras, sai conhecimento de Deus. Eu falei para eles, eu voltei, irmãos, aonde? Cadê? Está cheio de Bíblia aí dentro desse coração. A fé não pode estar vaga, não. A fé não é um salto no escuro. Mentira pra gente. A fé é um salto no escuro. Eu não sei de nada, mas eu vou. Não vai não. A fé não é um salto no escuro. A fé é um salto na promessa de Deus. Na promessa. Saiu da boca de Deus a promessa. Na palavra que foi liberada. Se a palavra foi liberada, aí não, salta mesmo. Pode vendar o olho e vai. Mas vai na palavra. É o fundamento. É o fundamento. Né? Quando os espias foram espiar a terra de Canaã, a Bíblia diz que lá eles viram gigantes, viram homens altos, viram muralhas, né? E eles ficaram com medo. Só que Josué e Caleb dizem, não, vocês estão loucos. Que gafanhoto que eu não sou gafanhoto coisa nenhuma. Porque eles falaram assim, ó, nós éramos como gafanhotos no meio deles pequenininhos. Não, eu até posso ser, mas espera lá, quem foi que prometeu? Aquele que não mente, aquele que não volta atrás da sua palavra, aquele que quando fala cumpre, aquele que nos tirou do Egito sobre as pragas em Faraó, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que nos sustentou no deserto. Se ele prometeu, ele cumprirá. Nós iremos na força do Senhor, irmãos. Não estou querendo ir para Canaã porque eu tive um sonho, não estou querendo ir para Canaã porque é o sonho da minha vida, porque eu gosto de lá, não, eu estou indo para Canaã porque Deus falou, vão, que eu vos darei a terra de todos aqueles povos, eu vos darei vitória sobre eles. Então é um salto na palavra de Deus. E como é que eu vou viver uma vida de saltos na palavra de Deus, se eu nem sei a palavra de Deus? Como é que eu vou viver uma vida de coragem nas promessas de Deus, se eu nem lembro das promessas que Deus me fez? Davi fala, guardei a palavra no meu coração, irmãos. Nosso coração tem que estar cheio das palavras, nossos corações têm que estar cheios das promessas. Nós temos que orar as promessas, nós temos que pensar nas promessas, nós temos que viver com coragem e fé nas promessas de Deus. Por isso que quem tem Bíblia vai vencer. Viu, Gabriel? E tá difícil. Se você parar para analisar, tá difícil hoje o povo, porque assim, como você falou no começo das palavras, as próprias pessoas que estão ensinando, eles não estão ensinando as pessoas a ser crente na pessoa de Jesus e por salvação. Ele só ensina hoje bênçãos, vitórias, que você vai fazer isso, Então assim, para você pegar um crente desse aí que ele aprendeu desse jeito e mostrar para ele que Jesus não é só isso, não é só vitória, tem salvação além de tudo isso, e constituir, fazer ele de novo é difícil, porque hoje em dia o povo está preocupado com os seus próprios interesses. Os pastores só querem dinheiro, né? Ele não quer fazer crente salvo, ele quer fazer números de gente para ele prosperar. É o que está acontecendo nas igrejas muito. E está difícil. Olha o que o texto diz, é exatamente isso. O texto não diz assim, ó, eu ouvindo a fé e o amor de vocês, não paro de orar para que agora cada um de vocês tenha uma casa própria. O apartamento dos sonhos. Agora que eu vi que vocês foram salvos e nasceram de novo, eu não paro de orar para que vocês consigam
É isso que está dizendo? Não paro de orar para que vocês façam a faculdade até o fim. Não paro de orar para que vocês construam empresas e cresçam e prosperem. Não, irmãos. Eu não estou pregando contra a casa, nem contra o carro, nem contra a faculdade, nem contra a empresa. Eu só estou querendo falar de prioridades. Paulo começa dizendo: já que vocês foram salvos, conheçam a Deus. Eu vou orar para que a vossa mente abra, para que os vossos corações se iluminem, para que vocês recebam o Espírito Santo de sabedoria. Irmãos, vamos lá. O texto está dizendo que Paulo está orando para que o Espírito sábio de Deus, o Espírito de sabedoria, vos dê o conhecimento de Deus. Ou seja, eu pegar esse livro aqui, irmão Cátia, eu leio do começo ao fim, sem essa sabedoria também não adianta. Nós precisamos, quando for orar, pedir: Senhor, me dê sabedoria. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, com humildade, simplicidade aqui, eu estou muito feliz de estar aqui. Isso já mostra a sabedoria sua. Mas essa semana, de segunda até hoje, quantas vezes você orou pedindo para Deus sabedoria? Mais ou menos. Orou? Todo dia? É um costume? Eu orei antes de ontem. Antes de ontem, irmã Adriana. Mais alguém, pastor Adriana? Especificamente sabedoria. Quem mais? Você pediu? Eu todo dia peço também. Que momento? É. Toda hora que eu oro, eu peço. Toda hora que você pede sabedoria. Eu ia postar ontem no status. Você já orou pedindo sabedoria hoje? Eu ia postar, fazer a pessoa pensar um pouco. Irmãos, o texto diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Olha só, é um conselho. Que a todos ele dá, de forma deliberada. O que é deliberada? De forma generosa, de forma espontânea, com alegria. Deus dá com alegria sabedoria para aquele que pede a Ele. Ponto final. Não, ponto final não, vírgula. Mas peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida não alcança nada. É com certeza que eu vou receber. Irmãos, quantas decisões nós tomamos todos os dias? Irmãos, quantas escolhas nós temos todos os dias? Quantas conversas difíceis? Quantas situações complicadas? Quantas? Irmãos, sabedoria é uma coisa que a gente tem que pedir para Deus todos os dias. Todos os dias e para tudo. Porque a sabedoria, ela não é natural, ela é espiritual. Só tenho que pedir para Deus que só Deus pode dar sabedoria. É diferente de inteligência. Inteligência eu leio aqui, eu aprendo, faço um curso, a faculdade, o livro, adquire inteligência, que é importante. A Bíblia diz que o sábio adquire conhecimento, inteligência. O sábio busca conhecimento. Só que a sabedoria mesmo, de discernir as coisas, a sabedoria de tomar boas decisões, a sabedoria de saber se comportar, a sabedoria de fazer as melhores escolhas para a sua vida, ela vem de Deus. A sabedoria, irmã Cátia, de ler a Bíblia e entender a Bíblia, de fazer o texto saltar, meus olhos se abrirem, meu coração entender, vem de Deus. É algo buscado. Se não buscar, não consegue. Por isso que tem muita gente inteligente no mundo que olha para a Bíblia e diz: isso aqui é uma porcaria, não serve para nada, eu não entendo nada disso aqui, é um monte de palavra que não serve, que não... Porque ele é até inteligente, tem o QI alto, mas não tem a sabedoria do Espírito. Peça sabedoria nas suas orações, pelo amor de Deus, e peça todo santo dia. Isso vai ser muito importante para você. Paulo orava: eu peço sabedoria para que vocês, ao ouvirem sobre Deus, porque nesse tempo, não tinha Bíblia aqui como a gente, vou ler o que eu quiser, hein? Olha o cardápio: Moisés, Elias, Eliseu, Débora, Paulo, Jesus, os apóstolos todos, Apocalipse, Gênesis, a criação. Não. Tem hora que o cara não precisa nem ler, ele põe lá para o cara e lê, ele fica só escutando. Não, hoje, pega uma água de coco, deita lá na poltrona, liga o ar-condicionado, coloca no YouTube lá, Evangelho de Lucas em voz melódica. O cara lê em 25 minutos.
minutos o livro de Marcos e a gente já li, já escutei o livro de Marcos. O Evangelho de Marcos com música clássica no fundo, sei lá, com o hino da harpa. E aí, escuta, tudo bem. É bom também. Ó, Pode repetir várias vezes, mas essa sabedoria para que ao ouvir você compreenda. Gabriel, essa semana eu ouvi do Hernandes uma palavra que eu também sou assim. Ele falou assim, ó, tem gente que diz assim, eu já li a Bíblia tantas vezes de capa a capa. E ele falou, eu até me admirei, porque um cara que não é Hernandes, ele falou, não, se eu dizer para você que eu já li a Bíblia de capa a capa, eu não sei nem se eu estou falando certo, não. Ele falou que ele gosta de mastigar o texto, comer o texto. Ele vai naquele texto, ele lê aquele livro, ou seja, um livro de João, um texto bem grande, e volta de novo, começa, aí pensa o que foi aquilo. Ele falou que passa até uma semana meditando e comendo aquele texto, porque dali, um texto daquele, ele flui muita coisa. Porque se você lê a Bíblia de capa a capa, você não acaba nem lembra o que você leu. Sim, por ler, né? Então eu achei interessante, eu gosto assim, eu não leio a Bíblia, eu já li a Bíblia de capa a capa, mas eu gosto de ler um trecho, se for possível, eu paro aqui e começo de novo nele, para mim entender. E assim, a gente sempre vai ter que ler a Bíblia, sabe por quê? Eu creio, depois de alguns anos de crente, que existem versículos que você só entende depois de uma certa maturidade. Então você vai ler inteiro. Pode falar, né? Agora sim, quando você lê a Bíblia de capa a capa, é só para você ter uma visão geral da história. Por isso, né? Então, vamos supor um novo convertido. Aí ele vai lá, ele lê de capa a capa, porque ele precisa conhecer tudo ali, o contexto, né? Agora depois, de um livro, né, ele já sabe que esse livro está mais agora depois dessa leitura, aí eu acho que é besteira a pessoa ficar, capa a capa. Não, aí não. Aí é bom ele fazer que nem o Manuel falou. É mastigado, é pegar texto por texto, é estudar mesmo, saber por que aconteceu isso. O livro de Hebreus, por que tem, né? Então a pessoa precisa mesmo, né? Tá buscando conhecimento ali dentro, buscando sabedoria de Deus. E até quando for de capa a capa, não precisa ser uma correria, né? Exato. Porque aí a pessoa fala, não, eu tenho que ler de capa a capa, mas tem que acabar logo. Por que tem que acabar logo? Ô Gabriel, você comentou assim, né, que tem versículos que a gente só compreende com a maturidade. E tem versículos que só fazem sentido para nós e que a gente vai entender de verdade quando a gente passa por uma determinada situação. Sim. E aquele versículo se encaixa na situação que a gente está vivendo. Eu vou citar aqui um exemplo que eu vi num DVD do Voz da Verdade, inclusive, onde tinham duas mulheres que vão contar um testemunho. E elas comentam que tinham perdido entes queridos, uma que perdeu o filho, a outra perdeu o marido, enfim. E aí, naquele momento perderam de forma trágica os entes queridos, passaram 1001 situações, tudo de uma vez. Elas comentavam que aquele versículo não saía da cabeça delas, das duas. E elas assim... O tempo todo era aquele versículo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí elas comentavam sobre esse versículo porque era um momento que elas realmente não encontravam saída. Elas não encontravam solução para a situação que elas estavam passando, e elas falavam assim, olhavam para todos os cantos e eu não encontrava o que fazer, de onde viria a solução. Então vinha esse salmo na cabeça delas: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Realmente se encaixou na situação delas. Aí elas falavam assim, mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E as duas nem se comunicavam, mas ambas ficaram com esse mesmo versículo na cabeça e passaram essa situação. Então eu acho que assim, por isso que é importante sim a gente ler realmente de capa a capa, porque uma hora ou outra Deus vai fazer você lembrar de um versículo para você enfrentar a situação que você está passando. Exatamente. E o que me impressiona nisso tudo é o poder de um versículo. Sim. Isso me impressiona demais. A palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. Jesus falou: as minhas palavras são vida para vocês. Vida. Vida não é morto. Vida é vida. É algo
que está em movimento. Se é vivo, está operando, está trabalhando, está agindo. Você já tomou Carefree? Já tomou os lactobacilos vivos lá? É Carefree que fala, gente? Carefree? Kefir. Tem algo vivo ali, não tem? Tem. Você já viu aquilo lá? Lactobacillus. Você já viu com seus olhos? Tipo Yakult, né? Dá pra ver olhando, irmã? Se mexendo? Como é que você sabe que tem algo ali? Está vivo, né? A gente sabe que tem. A palavra de Deus é assim também. Você não está vendo o que ela está fazendo, mas ela está viva dentro de você, trabalhando. E nessas situações ela trabalha muito mais. Ela penetra. Ela penetra e trabalha dentro. Então naquela hora que eles estavam precisando de um norte, estavam precisando de um consolo, estavam precisando de força, aquele versículo foi poder dentro deles. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então a palavra de Deus, nós precisamos nos encher dela para conhecer mais a Deus. Só que não só isso. Quando nós vamos até Deus e temos o espírito de sabedoria, a revelação de Deus, Deus brilha diante dos nossos olhos, nós conhecemos Deus, nós temos experiência com Ele, nós crescemos espiritualmente, a nossa fé se fortalece, acontece uma coisa incrível. Você conhece a si mesmo. Aí fecha. Aqui já é, irmãos. Aqui já é. Por isso que Paulo colocava isso como prioridade. Porque diante da revelação, estando diante da Bíblia, conhecendo a Deus, a Bíblia diz que, conhecendo a Deus, qual que é o próximo passo? Você conhece você mesmo. Vamos lá para o versículo. Leia comigo aí. Versículo 18. Quem pode ler? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Lê de novo, meu. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Lê agora, Manuel, então, na sua tradução. Deixa eu ler na minha tradução. Gente, isso aqui é muito importante. Eu queria que em 10 minutinhos eu finalizo, mas eu queria muito que... Principalmente depois disso. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais, ou saiba, né? Que seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Um pouquinho diferente da verdade. Mas é a mesma coisa que está querendo dizer. Olha o seguinte, irmãos. É uma continuação. Quando você conhece a Deus, você conhece a luz. A luz brilha dentro de você. Quando você conhece a Deus, os olhos do vosso coração iluminou. Imagina que você entra no seu quarto e está tudo escuro, irmãos. Tudo escuro, tudo escuro. Tem móveis lá dentro, não tem? Mas você não está vendo. Quando a luz acende, você consegue enxergar o que está ali. Mas no escuro, já estava ali, não estava? Os móveis. Mas quando a luz acende, você vê. A mesma coisa é sobre nós mesmos. Quando ainda não conhecemos a Deus, a nossa identidade está escondida. A gente não sabe, a gente não se conhece. Mas a partir do momento que eu conheço a Deus, eu passo a entender quem eu sou. Pode falar agora. Olha, mas acho que isso é muito importante. Porque se a gente sabe quem a gente é muito difícil de Se perder. E de tudo também, né? Assim, um exemplo é o inimigo se levantar e tentar nos inferiorizar, exemplo, mas você sabe quem você é, você não se inferioriza, em vários quesitos, é muita coisa boa. Se a gente sabe que a gente é em Cristo, nada vai nos abalar, porque a gente sabe quem a gente é em
Para mim, essa é uma das coisas mais importantes de tudo, da vida. Irmãos, eu estava diante de 120 bilionários, 2 dias. 2 dias eu fiquei com eles. Lá a gente aprendeu sobre princípios. Não se fala de dinheiro lá. Porque dinheiro lá não é um problema. Fala de propósito. Fala de princípios. Fala de família. Fala de fé em Deus. Fala de relacionamento com Deus. E é incrível como esses homens e mulheres, milionários, com empresas, com empregados, tudo, eles se levantam para perguntar para o pregador, ou eles expõem a sua necessidade. Pastor, exemplo, tem uma pergunta dessa que eu me segurei muito no primeiro dia, eu não quero ter respondido, eu me arrependi depois. Ele se levantou e perguntou o seguinte: pastor, como eu entendo qual é o tempo de eu cumprir meu propósito? Eu tenho isso dentro de mim, essa necessidade de entender para que eu nasci, o que eu preciso fazer. Deus me deu uma palavra, hoje eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não sei quando é a hora de fazer. Sabe, a pessoa meio perdida ali. E todos nós já passamos por isso. Sim. E pobres e ricos passam por isso. Negros e brancos, africanos, asiáticos, americanos, não importa. Porque todos nós temos em nós uma necessidade de descobrirmos quem nós somos. Se eu descubro quem eu sou, eu descubro para que eu nasci, irmãos. Isso é muito profundo. Porque eu não consigo imaginar ou não quero viver uma vida sem saber para que eu nasci. E aí você vive sem esperança de nada. E não só sem esperança, sem felicidade. Porque você só é feliz cumprindo o seu propósito. Por isso que a gente acha pessoa por aí que não tem esperança nenhuma na vida, né? Porque ele não se descobriu e ele não sabe. E a identidade, Manuel, é uma coisa que ninguém te fala. Não sou eu que chego na Gabriela. Eu estou te olhando aqui, vendo como você fala, vendo como você se comporta, você se veste, vendo a mulher que você é. Você nasceu para isso. Eu posso dar uma dica, ó. Vendo você caminha por esse lado. Mas a convicção dela, a certeza, a luz do coração só vai brilhar quando for com Deus, na intimidade, no relacionamento, no conhecimento de Deus você se descobre, no conhecimento da verdadeira luz da vida, brilha em você a convicção e a certeza de quem você é. E mesmo que chegue outra pessoa, mentira, você não é isso, mentira, você é outra coisa. Não, eu tenho convicção porque foi Deus que me revelou. É por isso que a humanidade hoje em dia está muito depressiva, essa geração está muito assim, ansiosa. Vazia, Exato. falta de propósito. Então ele tem milhões, depois ele mostrou a empresa dele lá, está faturando 50 milhões, 100 milhões por ano, mas está vazio de propósito. Ainda não entendeu, não compreendeu, porque quando você compreende quem você é, você sabe o que você precisa fazer. Quando você entende quem você tem, a revelação de quem você é, para quem você nasceu, você tem certeza do que eu preciso fazer hoje. Vou dar um exemplo. Eu tenho total certeza, total convicção que eu nasci para ensinar a palavra de Deus. E uma coisa que eu não entendi é, pera lá, se eu nasci para ensinar a palavra de Deus, Vou fechar a a comunicação é assim, é natural do lugar, é cultura. A evangelismo é agressiva, é batida. A igreja ninguém Vai sabe o pra que igreja, faz. nada. A igreja não vai. Irmãos! Ah, tá. Se eu nasci para ensinar a palavra de Deus, espera lá. Eu estou perdendo tempo trabalhando. Hã? Por que não ensinar? Porque não Se ensinar. nasceu para ensinar, por que não? Exatamente. Se eu nasci para ensinar a palavra de Deus, ler a Bíblia é viver meu propósito, porque faz parte. Estudar é viver meu propósito. Ouvir pregações é viver meu propósito. Só que eu vou chegar em 2 pontos aqui, entende? Por isso que eu acho isso importante. Ele se perguntava o seguinte: qual é o tempo de viver meu propósito? E essa era a resposta que Deus já me deu.
e eu não tinha antes. O tempo de você viver seu propósito após você descobrir que você é hoje. E o Brunet respondeu, e eu achei que foi até vago, eu queria complementar a resposta dele. Ele falou o seguinte: Deus abre portas, ele falou das portas. Quando Deus abre portas, a gente tem que estar preparado. Quando Deus abre portas, a gente entende que é uma porta de Deus. Tudo bem, eu acredito em tudo isso, só que o problema está em qual que é a nossa visão das portas. Será que a nossa visão de portas é a mesma de Deus? Talvez aquele homem, quando ele pensava em porta, ele pensava num grande convite, ele pensava num grande cargo, ele pensava em alguém vir colocar a mão na cabeça dele, ele pensava em pregar para multidões. Não! A visão de porta de Deus é diferente. Jesus deixa de viajar por um lugar, ele muda o lugar para passar no meio de uma cidade que nenhum judeu queria passar, para ter um encontro com uma mulher que ninguém queria ter um encontro. Sozinho com ela. Isso para Deus era uma grande porta em Samaria. Ele não percebe que o nosso propósito está todo o tempo ao nosso redor. Porque o propósito, grave isso. Eu queria até começar a criar o costume da gente trazer papel e caneta, irmãos. Porque tem muita ideia que a gente tem, muito insight, muita porta que se abre na mente que a gente precisa anotar. Mas grave isso. O propósito é natural. Era para você que estava falando isso? Não. O propósito é natural. Ele é natural. É uma coisa que você faz com naturalidade, sem esforço, sem sacrifício, Ju. O meu propósito eu tenho que fazer sem sacrifício. É uma coisa que eu faço sem querer ganhar nada com isso, porque está em mim. Tem gente que é hospitaleira, é uma pessoa que recebe bem, é uma pessoa que cuida, vem cá, tem gente que gosta de fazer socorro. Não, eu vou lá, eu te ajudo, conta comigo. Não, estão precisando, vamos juntar aqui, vamos lá. A pessoa faz isso com facilidade. Tem pessoa de comunicação, ela fala com uma pessoa muito bem, fala com 10, fala com 1000, para ela é normal. Ela ama. Para mim, se eu não tiver um convite de escola bíblica, se eu não tiver um convite de pregação, se nenhuma igreja me querer pregar, alguém vem cá, vamos na minha casa, vem Zeca, vamos falar da Bíblia, ou então sozinho no meio da rua, e aqui, eu vi esse versículo, isso aqui, tal, é a Bíblia. Não importa, eu estou cumprindo o meu propósito aonde eu for, porque Ele está em mim, eu sou Ele está em mim. É natural para a macieira dar que fruto? Maçã. Então eu não preciso esperar um momento para eu cumprir o meu propósito. Eu tenho que fazer onde eu estou, cumprir onde eu estou. Exatamente. O primeiro passo é receber a revelação dele. Pum! Descobrir, né? Descobrir quem eu sou, para que eu nasci. Agora é viver nele já, não esperando grandes coisas, mas vivendo o meu propósito aonde eu estiver. Eu acho que é isso mesmo que frustra mais as pessoas, porque elas esperam e aí não chega e elas ficam frustradas. Né? Um menino chegou em mim, um rapaz, ele nasceu para ser um pastor, para cuidar de pessoas, e ele está passando por um momento que ele não tem convites, que onde ele está congregando, ninguém dá oportunidade nem para ele orar pelas crianças. Mas tudo bem, não tem problema. As pessoas estão em busca da oportunidade, sendo que elas não estão vendo as oportunidades ao redor delas. Elas estão em busca de oportunidades com o microfone, estão em busca de oportunidades na igreja, só que no trabalho está cheio de gente precisando de pastores. Celular na mão que ela pode fazer um vídeo, botar na internet. Pode, tudo faz parte. Se o meu propósito é ensinar, eu tenho que ensinar de todas as formas possíveis. Então, se o propósito é ser pastor, ei, comece a olhar na sua empresa quem está de cabeça baixa, quem você percebe que está sofrendo, quem você percebe que está chegando só atrasado, quem você percebe que os resultados estão ruins. Chega para essa pessoa e fala: ei, como está? O que está acontecendo? A pessoa vai saber, você vai dar um versículo para ela, você vai falar: não, vou orar por você a partir de hoje. Conta comigo. Eu preguei esses dias. Quem foi que deu autorização para Dórcas costurar para as viúvas? Pedro? Paulo? Jesus? Apareceu um anjo? Quem foi que deu o cargo dela? Ó, você é a costureira das viúvas que precisam de roupa. Quem foi?
Você já leu sobre essa mulher valiosa, essa mulher virtuosa? A Bíblia diz que quando ela morreu, parou a cidade inteira. Pedro teve que ser chamado. Ei, ressuscita essa mulher não pode morrer. As viúvas vinham, ela foi quem costurou pra gente essa túnica, um monte de viúvas chorando, porque as viúvas eram as mulheres mais menosprezadas, e uma túnica naquela época era mais de 3 mil reais, ninguém tinha dinheiro para comprar, os pobres não tinham mais uma túnica, usavam roupas rasgadas e sujas, mas aquela mulher costurava para as viúvas com todo amor, com todo carinho. Ninguém pediu, ninguém impulsou, ninguém ungiu, não, ela cumpria o seu propósito, independente de fama, independente de cargo, independente de sucesso. Ela fazia amor com o que ela podia, irmãos. E ela foi ressuscitada por Pedro, e ela é lembrada até hoje, porque no ordinário, no dia comum, na segunda-feira, na terça-feira, fora do congresso, fora do culto, ela vivia o seu propósito de cuidar das viúvas, de dar dignidade para quem não tinha dignidade. E ser reconhecido é uma consequência. Uma consequência, é natural, é sem esforço, é sem sacrifício. Qual é o seu propósito? E eu tinha muita dúvida, que eu falava, meu Deus, mas se eu tenho propósito na palavra, eu não posso perder tempo mexendo no marketing, eu não posso perder tempo vendendo óculos, tratando com funcionário, não. Até o seu trabalho, Deus deu com o propósito de sustentar o seu propósito principal. Quando eu estou mexendo no marketing, resolvendo um problema, tratando com um funcionário, vendo uma loja para abrir, eu estou vivendo o meu propósito. Por quê? Porque a minha empresa já foi colocada debaixo do propósito principal. O dinheiro aqui impulsiona a minha obra, a missão de Deus, a obra de Deus. Você entendeu? O dinheiro aqui, o fluxo aqui, os empregos gerados, todos eles vão ser usados para que eu ensine a palavra de Deus. Investimento, dinheiro é energia, dinheiro é poder, dinheiro é uma voz que você recebe, dinheiro é entrar em lugares que outros não entram para levar o Evangelho de Deus. Gabriela estava no dia, Deus falou, uma mulher pregadora lá na primavera, ela falou, ei, você aí, falou comigo, Deus está mandando dizer que você vai sentar em mesa de homens grandes, mas você vai sentar lá para me representar e para ensinar minha palavra. Não foi bom? O trabalho aqui tem que ser com o propósito de cumprir o seu propósito. Quando isso tudo entra numa engrenagem, irmãos, tudo que você faz te dá alegria, tudo que você faz te dá felicidade, tudo que você faz te dá contentamento, porque não há nada melhor do que viver o propósito que você nasceu, que Deus colocou em você. O texto diz, para que ilumine os olhos dos vossos corações e vocês saibam o vosso chamamento, a vossa vocação, para que vocês nasceram. Olha José de Arimateia. Olha José de Arimateia. Irmãos, uma coisa que Deus colocou no meu coração é isso. O pastor Érico falou, Gabriel, me manda o PDF, me manda o ensino, eu quero que você dê 3 dias aqui sobre isso. A gente precisa quebrar toda a escassez da igreja. A gente precisa quebrar toda a miséria no coração dos crentes que foi colocado. Toda a pobreza, toda a mentalidade escassa, porque o dinheiro impulsiona a obra. O dinheiro é investimento para missões, para o ensino. O dinheiro é para a glória de Deus também, se for usado direito. É para o cuidado da sua família, para você realizar seus sonhos. Olha só, a Bíblia diz que Jesus morre, pastor, na cruz, não foi? Com quantos mais morreram com Jesus? 2. Mais 2. 3 homens na cruz. A Bíblia diz, a Bíblia não, a história diz que quando os homens morriam na cruz, eles eram jogados nas balas, junto com todos os corpos. Lá na cova, um monte de corpo, pastor, um corpo em cima do outro, tudo podre, fedendo. Jesus iria ser jogado lá. Mas um homem rico, chamado José de Arimateia, coloca o seu terno, ele era discípulo de Jesus.
mas ele era discípulo escondido por causa dos judeus. Só que naquele dia ele não aguenta e fala: não, agora acabou, eu vou me revelar. Jesus morreu. A Bíblia diz que ele entra na presença de Pilatos. Eu quero o corpo de Jesus. E era importante. Claro! Quem é que entra na presença do Tarcísio? Vai lá hoje. Entra na sala dele. Do pinguço do Lula, entra lá. Eu não consigo. Um homem entra na sala de Pilatos, discípulo de Jesus. Eu quero o corpo de Jesus. A Bíblia diz que ele tem autoridade. Ele vai no Pilatos, fala: pode pegar. Ele pega o corpo de Jesus, entrega, as mulheres passam mirra, as mulheres cuidam do corpo. Depois disso ele vai lá na cova, nas montanhas perto da cidade. Ele pega uma das suas covas que ele tinha comprado, ninguém tinha sido colocado lá. O corpo de Jesus é depositado nas melhores covas de Jerusalém. Naquela época só quem era muito rico poderia ser colocado ali. O dinheiro cuidou de Jesus. O dinheiro deu acesso para que aquele homem importante pudesse entrar na presença do governador e cumprir o que estava escrito, a justiça, para que Jesus fosse ressuscitado. Qual é o teu propósito? Então, irmãos, para a gente resumir o que a gente está aprendendo aqui, eu oro porque vocês foram salvos, para que vocês conheçam a Deus, e ao conhecer a Deus, vocês conheçam a vossa vocação, o vosso chamamento e a esperança que está aguardando vocês. Depois o texto começa a falar de poder, 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 poder e poder, mas antes é necessário conhecer o propósito e viver esse propósito. Não esperando grandes portas, mas vivendo a cada dia e a cada momento o seu propósito. Um evangelista, irmãos, ele não tem que esperar, vai ter a cruzada para você pregar, vai ter um evento, vai ter um congresso no primavera, vai ter um congresso no Selma, então eu vou viver meu propósito. Não! O evangelista, em toda oportunidade, ele tem que falar de Jesus, porque isso está nele, pastor. Está em me ensinar. Então, em todo momento, eu tenho que controlar isso, que às vezes parece chato, arrogante. Você a todo momento quer falar alguma coisa que você aprendeu, você a todo momento você quer explicar um versículo, você a todo momento, ontem a gente estava ali na reunião, era no dia do arraio dos crentes lá, então a gente se reuniu, teve comida, teve um momento muito especial de falar bem de todo mundo, e eu tive duas oportunidades, eu queria as oportunidades, ninguém me deu oportunidade, mas estava tão forte no meu coração explicar aqueles textos sobre a honrar os pais, e sobre a gente viver falando coisas boas, que isso cura, que se eu não falo, irmãos, eu fico mal. Fica assim. Aí eu fico pensando assim, fica assim, pastor. Já ia acabar, o pastor já ia orar, pastor, deixa eu dar uma palavra. Porque se eu não falar, eu não vivo o meu propósito. Não é de mim, Deus colocou em mim. E Deus colocou em você também muitas coisas. Não tem ninguém sem propósito. Vamos viver o nosso propósito, irmãos? Porque quando a gente está fazendo o nosso propósito, os frutos são naturais. É natural, é normal, é automático. Minha vontade era sair perguntando de um grupo: qual é o seu propósito? Mas eu não vou fazer isso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando com você. Tem que ter clareza, luz, tem que ter convicção, tem que ter certeza. Para quando o diabo chegar em você e dizer assim: se tu és o filho de Deus, faça com que essas pedras virem pão, colocando dúvida no coração de Jesus. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E sabe o que Deus acabou de me falar quando eu estava sendo batizado? Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Ele já falou com a sua filha. Eu não tenho que provar nada para você. Vamos ficar de pé e fazer isso.
O que Deus falou para você? O que Deus falou sobre você? E o que as profetadas falaram? É muito importante diferenciar. Profetada não é de Deus, profetada é do homem. Eu quero saber o que Deus falou. O que você sentiu na intimidade, no relacionamento, no privado com Ele. É lá que a luz brilha. E o texto é muito lindo. Que os olhos, ó Juliana, que os olhos do vosso coração se iluminem. Ali está a palavra no grego, oftalmos cardiologista. O médico oftalmologista e o cardiologista. Que os olhos do vosso interior brilhem, ilumine e veja quem você é. Quem é a luz? Deus. Bem? Vamos orar por isso, para que a gente possa conhecer a Deus na intimidade, em cada pregação, em cada culto. Glória a Deus. Foi isso que Davi falou. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e essa buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para que, Davi? Para que você quer estar em Jerusalém? Para que você quer estar no templo todo dia, Davi? Para que eu possa contemplar, olhar a formosura do Senhor. Eu quero ver Ele, eu quero conhecer Ele, eu quero contemplar com meus olhos a grandeza do Senhor. Eu quero aprender no seu templo, eu quero aprender mais dele, ter conhecimento dele, saber o que Ele ama, saber o que Ele faz, saber o que Ele quer de mim, saber como Ele me ama, como Ele me abraça, como Ele me perdoa, como Ele me ajuda. Eu quero conhecer de Deus, eu quero aprender, eu quero ver a glória. Moisés falou: Deus, eu não vou sair daqui se tu não me mostrares a tua glória. Deus falou: ninguém me vê e vive, Moisés. Ele falou: não, eu quero ver de qualquer jeito. Tá bom, eu vou colocar minha mão sobre você, eu vou passar, e quando eu estiver de costas pela fenda da rocha, eu vou tirar minha mão e tu me verás a passar de costas. A Bíblia diz que então Moisés contempla a glória de Deus, e o seu rosto brilha diante de tanta glória que ele contemplou. E a Bíblia diz que Isaías também, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enchia todo o templo, e eu vi serafins a voar sobre ele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ele diz: ai de mim que estou morrendo, pois os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, os meus olhos viram o Rei da glória. Eu vou morrer diante dessa presença. Ei, eu profetizo sobre uma igreja que contempla a glória de Deus. Eu profetizo sobre uma igreja que conhece mais de Deus e prossegue conhecer. Eu profetizo, como disse Jeremias, aleluia. Não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua riqueza, não se glorie, aleluia, aleluia, aquele que tem entendimento, mas aquele que quiser gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que faço justiça na terra, aleluia. Paulo também diz lá em Romanos: ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, e quem foi aquele que o aconselhou, como está escrito: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. A ele a glória. Senhor Deus, nós oramos nesse momento, ó Pai, diante da tua palavra, sob a autoridade da Escritura Sagrada, para que o Senhor nos dê sabedoria e conhecimento de revelação, para que cada um aqui nesta manhã conheça Deus, tenha revelação sobre Deus, saiba quem Deus é, porque através desse conhecimento, Pai, nós iremos estar firmes, nós iremos estar fortes na tua presença, nós iremos crescer espiritualmente, e através dessa luz, ó Pai, brilhe os olhos dos nossos corações, para que nós conheçamos o nosso chamado, para que nós conheçamos a nossa vocação, e venhamos, Pai, a cumprir o propósito, a viver o chamado, a viver para aquilo que nós nascemos, pois assim daremos muitos frutos, não mais pescadores de peixes. Hoje eu faço vocês pescador de alma, Pedro. Esse é o chamado de Pedro, e cada um aqui tem o seu chamado. Revela-nos o nosso chamado, Jesus. Faça-nos saber a convicção, a fé, a verdade. Rabaia canto, raia, manda, rabaia, serra. Bili, cama, raia, canto,
Quando eu sei o meu chamado, eu oro para viver meu chamado. Eu jejuo para viver meu chamado. Eu leio a Bíblia para viver meu chamado. Eu venho para o culto para viver meu chamado. Eu amo meus irmãos para viver meu chamado. Eu subo o monte para viver meu chamado. Eu renuncio à carne. Eu renuncio prazeres para viver o meu chamado. Paulo diz, aleluia, Paulo diz: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra a carreira e o chamado para que eu fui escolhido, de pregar o evangelho da graça de Deus. Paulo, para que você nasceu? Para pregar o evangelho da graça de Deus. Para isso eu nasci. A minha vida depende disso. Que Deus abençoe os vossos corações, vossas mentes, vossos corpos. E que vocês possam sair daqui dessa manhã desejando conhecer a Deus e conhecer a si mesmos. Em nome de Jesus. Agradeço a todos.